Queridos, estaremos ouvindo a ministração da Palavra de Deus, missionária Gildeni Basílio, com oportunidade, uma serva de Deus, missionária que tem atuado nas missões transculturais para a glória de Deus, uma missionária. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Queridos irmãos, que alegria estar aqui nesta noite, nessa igreja, num culto de missões, e vendo a igreja tão bonita, florida, né, com muitas mulheres, né, que estamos de parabéns, todas as mulheres, e como disse o pastor, os homens todos são filhos de mulheres, não é? E aí, eu disse: Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor está me dando, e eu queria que o Senhor dissesse o que eu vou falar nesta noite, não é? Sobre a missão de uma mulher da Bíblia, amém? E como disse o pastor, né, antes aqui, eu e meu esposo, o pastor Victor Romero, queria que ele ficasse em pé, amém? Pode sentar, obrigado. Nós somos missionários pela graça de Deus. Eu trabalhei por mais de 6 anos no Peru, e eu estou dizendo isso aqui porque tem muita gente nova, tem visitantes, né? Tem crianças, adolescentes que talvez não nos conheçam da última vez que viemos aqui pregar. E Deus nos chamou, nos preparamos, nos abençoou, e depois, quando voltamos do Peru, o Senhor ministrou, a gente estava orando para ir para um campo missionário, para outro campo. E o Senhor nos direcionou, e nós ficamos orando por Moçambique. Naquele período da pandemia, nós tivemos todo aquele período lá em Moçambique, não é? Fizemos um trabalho lá para a glória de Deus. O Senhor nos ajudou, nos abençoou, e nós voltamos no ano 2021 e estamos orando para o retorno a Moçambique. Existem muitas lutas, muitas batalhas. O inimigo, irmãos, ele não quer que nós voltemos ao campo missionário. Mas quando Deus quer, não tem quem peça. Amém? E aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de... O pastor até já falou aqui do livro de Provérbios, capítulo 31. Nós vamos ler o versículo 10. E eu queria que todas as mulheres ficassem em pé e nós recitássemos esse versículo da Bíblia, amém? Todas as mulheres, as jovens também, todas as mulheres. Quando eu disser 3, a gente vai ler na sua versão, amém? Provérbios 31, versículo 10. 1, 2, 3. Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede o de rubins. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. E aí, a gente quando a gente vai pregar sobre esse versículo de uma mulher virtuosa, né, que é uma mulher sábia, a gente fica perguntando assim: será que existe essa mulher? Não é? Será que existe essa mulher? E aí, porque se você continuar lendo como é uma mulher perfeita, não é? Uma mulher perfeita. E aí eu disse: Senhor, eu queria uma mulher na Bíblia, que inclusive é uma mulher que eu gosto muito de falar sobre ela, de pregar sobre ela, que eu me identifico também, porque em um certo momento ela vai ficar viúva, e ela é Abigail, amém? Então você abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Essa foi uma mulher que eu achei, assim, com algumas qualidades, que ela é uma mulher virtuosa. 1 Samuel, capítulo 25. A gente vai ler alguns versículos, por causa da hora.
Eu vou ler do 2 até o versículo 5. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal perguntar-lhe em meu nome, como está? E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão: estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porém viemos um bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homem que eu não sei de onde vem? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram, e lhe anunciaram tudo conforme essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo está determinado mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Amém? Então, Abigail, uma mulher que entendeu a missão. Qual foi a sua missão? Salvar a sua família. Salvar a sua vida e salvar a vida da sua família. Eu leio aqui esse contexto para que nós pudéssemos entender melhor o que estava acontecendo ali. Davi, ele estava com 600 homens. Estava passando por um momento difícil, um momento de dificuldade. Que eram homens que estavam com fome. E Davi manda 10 homens para ir até onde está Nabal. E ele sempre estava ali, como contou a história, apoiando os homens de Nabal, os trabalhadores. E agora ele sabia que lá estava havendo um momento bom, uma grande fartura, e ele manda aqueles homens para ir buscar víveres, né? Comida. E Nabal nega a comida e diz: quem é Davi? Mas no meio daqueles trabalhadores tem um que chega onde está Abigail. E aí eu digo: essa mulher é uma mulher boa de comunicação, porque ele vai dizer que o homem, ele não podia falar com ele, mas ele chegou para falar com ela, não é? E aí ela chegou, e ele, nesse versículo 17, ele vai dizer: olhe, pois, vê o que há de fazer. Ou seja, leva em consideração o que é que você vai fazer, não é? E Abigail, imediatamente,
eu coloquei aqui, né? Vai dizer aqui na Bíblia algumas qualidades, né? Algumas características. Aqui diz já que ela era uma mulher bonita e uma mulher de bom entendimento, uma mulher inteligente, ou seja, uma mulher sábia. Então Abigail era uma mulher de atitude, uma mulher de coragem. O que foi que ela fez? 18, acompanha aí na Bíblia. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa, 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre o jumento. E aí eu fiquei pensando, imagine aí, irmãos, era uma festa, mas chegou ali uma oportunidade que precisaria de uma comida extra para 600 homens. E estava preparada aquela comida. Não foi preparada, já estava pronto. Deus já tinha provido para saciar a fome daqueles homens. E ela ali, com atitude de coragem, ela vai, no versículo 19, ela diz aos jovens: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou seu marido Nabal, uma mulher prudente, né? Veja bem, a missão dela era o quê? Salvar a sua casa, salvar a sua vida, salvar a sua família. Como é que você está fazendo a missão de Deus? Como é que você está fazendo a missão no meio da sua família, dentro da sua casa? Você está sendo uma mulher sábia, uma mulher de atitude, uma mulher corajosa? Eu estou sendo? É uma pergunta para nós, para a reflexão nossa nessa noite. Então, ela com muita coragem, ela vai. E sucedeu que andando ela montada no jumento, ela pega o jumento, desce o monte, e eis que Davi e os seus homens vêm ao encontro, e ela encontrou-se com ele. Irmão, é muita coragem. Você vê que eu estava fazendo um paralelo, procurando outra mulher na Bíblia, e encontrei Esté. Esté, ela também tem a missão de salvar o seu povo. Mas Esté, quando ela foi enfrentar, ela enfrentou o marido, que era o rei. Era um homem, mas Abigail não. Ela foi de encontro a 400 homens. Como eu vi alguém já dizer, a mulher que parou um exército, né? E nós, como mulheres de Deus, temos também que ser destemida, corajosa e enfrentar lutas, batalhas com muita coragem e dedicação na obra do Senhor. Amém? Então eu também observo a característica dela, que ela é uma mulher humilde. Ela se prostrou diante de Davi. Versículo 23 e 24. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi e se inclinou em terra. Lançou-se a suas pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Olha, irmãos, ela trouxe para ela o problema. E o que é que muitas vezes nós mulheres fazemos? Quando estamos com um problema em casa com o marido, será que a gente está dizendo: Senhor, o problema daquele homem é meu também, porque eu sou a metade dele, não é? Então nós temos que ter essa atitude de Abigail, saber orar pela nossa família, saber orar com entendimento, com sabedoria pelo nosso esposo, amém? E aí ela demonstrou aqui uma humildade, não é? E agora eu coloquei aqui outra característica. Ela fala com sabedoria, tomando para si a questão, que foi essa da responsabilidade, no versículo 25 e 26. Meu Senhor, agora não faça esse homem de Beleu, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens que meu Senhor enviaste. Ela disse: eu não estava atenta, por isso que eu tenho também culpa. Ela entendeu que ela precisava se humilhar daquela forma para poder Davi, que era um homem valente, um homem de guerra, receber ali aquela palavra dela. Não era fácil, irmãos, a situação de Abigail. E aí ela também, eu coloquei outra característica aqui. Ela foi uma mulher ousada
E eu disse, ela também foi uma profeta, porque ela disse o que é que o Senhor fará da casa de Davi, uma casa firme. Olhemos aí o versículo 28 a 31. Perdoa a tua serva essa transgressão, porque certamente, olha, ela profetiza, fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não tem se achado em ti, não tem achado mal em ti por todos os dias, e levantando-se algum homem para te perseguir, e para procurar a tua morte, então a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor. Glória a Deus. Então ela foi o quê? Profeta. Ela profetizou. Você está profetizando na sua casa? Você está profetizando para os seus filhos? Você está profetizando para o seu marido? Você está profetizando para Deus salvar a sua família? Porque nós temos que ter essa posição de profeta de Deus, profetizar os milagres de Deus, ou estamos somente murmurando? Porque essa não foi a atitude de Abigail. Abigail não foi reclamar, Abigail não foi murmurar, ela procurou ali resolver o problema com sabedoria, com a graça de Deus, com humildade, com submissão, amém? Essa foi a grande missão de Abigail. E você tem que pensar, e eu tenho que pensar, Senhor, onde é que eu posso me encaixar na missão que o Senhor tem para mim? Além de ser uma esposa, lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, o que é que eu posso fazer? Onde é que eu posso ali falar de ti, né? Ter uma oportunidade. Ela, na primeira oportunidade, ela foi fazer a missão que Deus deu para ela. Ela não se acovardou. Glória a Deus. E aí, Davi reconhece e vê em Abigail as qualidades de uma mulher sábia e conselheira. E ele vai fazer aqui, olha irmãos, versículo 32. Olha o que ele vai dizer. Então Davi disse a Abigail: bendito Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito teu conselho e bendita tu. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa. Olhe, ela foi a conselheira de Davi. Ela impediu que Davi chegasse com sangue, né? Derramasse sangue inocente, porque Davi disse que não ia deixar nenhum menino vivo ali. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu pensei, ora, se ele estava ali com os tosqueadores, né, com vários homens, e Davi chegasse ali com 400 homens, quantas mulheres iriam ficar viúvas naquela comunidade? Quantas crianças iriam ficar órfãs? Não é? Porque eles vinham com vingança, vinham com fome. E ali Deus usou essa mulher com muita sabedoria, com muita autoridade de Deus, não é? Porque ela agora está dizendo, ela falou para ele, não é? Todas essas palavras, aconselhou ele, profetizou para a vida dele. E aí Davi reconhece, e no versículo 33, né? Ele vai dizer: bendito o teu conselho e bendita tu, que hoje me estorvasse de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não vier ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. E Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e disse: sobe em paz. E eu coloquei aqui, Davi declara uma real intenção contra a casa de Nabal e diz que aceitou, né? Poderia dizer que ela foi também considerada um agente da paz, uma embaixadora da paz, porque ele vai dizer: sobe em paz para a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz, tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha uma casa, na sua casa um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e já muito embriagado, pelo que não deu a entender palavra alguma. Uma mulher sábia, uma mulher que sabia falar
na hora certa de falar, mas também na hora de se calar, ela ficava calada. E naquele momento, se o homem estava embriagado, ela ia falar alguma coisa. E aí eu lembro, né, que eu passei também algumas batalhas no meu primeiro casamento, antes que eu fiquei viúva, né? E eu passei muitas batalhas. E quantas vezes eu fiquei calada? Quantas vezes eu suportei afrontas calada daquele marido que se desviou e estava fazendo coisas que não agradavam a Deus no mundo. E um dia, quando eu já estava viúva, ali no ano de 2001, que eu fiquei viúva, e eu estava ali um dia assim, triste, né? Porque só quem sabe o período da viuvez, olhando os filhos adolescentes, naquela luta, naquela tribulação ali, conversando com Deus, e o Senhor disse: eu tirei o Nabal da tua vida. E eu disse: glória a Deus, não é? Porque senão talvez até hoje eu não estivesse fazendo a obra. Aí Deus tirou, porque a Bíblia diz que Deus tirou o ímpio e coloca o justo no lugar, né? E Deus me deu meu esposo para a glória de Deus, e nós estamos fazendo a obra do Senhor, porque é assim que Deus faz, não é? Quando nós ficamos na posição de Deus. Você viu os irmãos dizendo aqui, 60 anos de casado, 40 anos de casado, é um milagre nos tempos de hoje. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Que nós possamos edificar a nossa casa na rocha que é Cristo. Amém? Então, ela teve a atitude de uma mulher virtuosa, né? Ficou em silêncio. E aí, nós vamos ver que no final, o que é que acontece? Quando Abigail fala com aquele homem tem como um ataque cardíaco, não é? Fica ali 10 anos, feito uma pedra, o coração dele. E depois de 10 dias, ele morre. E aí o que aconteceu? Davi manda os homens, e onde estava Abigail, para chamar ela para ser esposa. Glória a Deus. Veja bem, abra aí no livro de 2 Samuel, e eu já estou concluindo. 2 Samuel, capítulo 2. Davi é aclamado rei de Judá. E sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei a alguma da cidade de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E aí, no versículo... Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, versículo 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi sobre a casa de Judá. E agora, Abigail era o quê, irmãs? Uma rainha. Oh, glória a Deus. Era uma rainha, né? Ela nem pensava que naquele dia que ela estava enfrentando aquela batalha na vida dela, ela ia ser vitoriosa, ia chegar a ser uma rainha e mãe de príncipes. Amém? Essa deve ser a nossa missão como mulher de Deus, uma mulher que busca o Senhor, uma mulher que ora, uma mulher que intercede, uma mulher que leva a sua família até a presença de Deus. Essa é a nossa missão aqui na terra. Abigail entendeu a sua missão, salvou a família, salvou a comunidade, livrou Davi de ficar com a mão suja de sangue, proveu alimento àquelas pessoas que estavam famintas. Ela era uma mulher de bom diálogo, era uma mulher submissa e conselheira. E a pergunta para nós: qual é a nossa missão? Qual é a sua missão? Como você se identifica na missão de Deus? Ninguém pode dizer que não tem uma missão aqui na terra. Todos nós temos uma missão. E nós temos que alguns não irão, mas os que ficam aqui segurando a corda, ficam aqui orando, ficam aqui intercedendo. Irmãos,
E quantas vezes a gente está lá no campo missionário, uma guerra espiritual terrível, e a gente dizendo: Senhor, levante alguém para interceder por nós. Quando você está aqui, que você está dando a sua oferta para a obra missionária, quando você está orando e você está intercedendo, você também está fazendo missão aqui na terra. Amém? Você está levando a cabo a missão no seu lar, como esposa, mãe, serva do Senhor? Como tens cooperado para o engrandecimento do reino de Deus? A todos nós, isso é uma pergunta para toda a igreja. E nesse momento eu queria que a irmã colocasse as fotos que eu pedi. Irmãs, queria que colocasse pelo menos uma da foto. Esse mês agora de fevereiro, nós tivemos uma notícia muito triste do campo missionário. Essa irmã é a irmã Admira. A irmã Admira, quando eu quero fazer uma homenagem hoje a essa mulher. Ela era uma mulher que, quando o pastor dizia assim: amanhã vai ter que rebocar a igreja, fazer algum serviço, ela era a primeira a chegar para botar água na cabeça. Tinha uma festa na igreja, ela ia para a cozinha, e as outras também. E quando nós chegamos lá, a irmã Admira, ela tinha 46 anos. Mas ela não era, ela convivia com o marido dela porque não tinha condição de casar. Não tinha condição financeira. E aí, nem documento ela tinha, na verdade. E nós começamos a trabalhar com ela, porque também ela era às vezes criticada porque ela vendia bebida alcoólica. E um dia eu fiquei orando durante 3 meses, e um dia chamei ela, peguei a minha Bíblia, chamei ela para tomar um café na minha casa, entreguei a minha Bíblia para ela, e disse assim: Admira, leia o Salmo primeiro. E ela leu o Salmo primeiro, e aí eu fiz uma pergunta para ela, porque nós temos que confrontar com a palavra, porque todos falavam, mas ninguém levou a palavra para confrontar ela. E eu disse: você acha que Deus se agrada daquela situação lá na sua casa? As pessoas passando, você é uma crente, e um monte de homem bebendo. E aí ela me disse que ia falar, ia deixar de vender. E eu disse: você está dizendo, então cumpra com a sua palavra. Irmãos, e ela cumpriu com a palavra. Deixou de vender, começou a vender tomate, cebola, pão, etc. E aí Deus libertou ela, e ela dizia: Deus me libertou com o Salmo primeiro. Glória a Deus. Irmão, mas ela precisava se casar, porque ela queria tomar Santa Ceia. Mas aí não tinha condição de fazer o casamento. Eu digo: vamos orar que Deus vai fazer a bênção, Deus vai dar vitória. Irmãos, e começamos a orar, orando ali no tempo da pandemia, e para a glória de Deus, Deus começou a abençoar. Pessoas foram ofertando para o casamento da irmã Admira, e nós fizemos o casamento da irmã Admira para a glória de Deus. Deus deu vitória a essa mulher. E quando foi agora, no mês de fevereiro, ela teve um ataque cardíaco e faleceu. Aí está a foto do casamento dela. Irmãos, eu estou dizendo isso aqui para você, não é para que vocês fiquem tristes. Pelo contrário, é para que vocês glorifiquem o nome do Senhor. Porque se a igreja da Paraíba não tivesse nos mandado para ir lá e ter tido a sensibilidade de Deus para fazer o casamento da irmã, e ela tomar Santa Ceia e se preparar para ir para a glória. E agora, irmãos, a nossa responsabilidade. Então, eu quero fazer essa homenagem hoje no Dia da Mulher. Essa mulher foi uma amiga, nos apoiava, nos ajudava. E agora nós somos padrinhos, né? Eu e meu esposo fomos padrinhos do casamento dela. E ela tem uma filha, e agora nos cabe a nós, eu e meu esposo, não só orar, mas ajudar essa moça que ficou sem a sua mãe, que era a companheira dela, a ajudadora. Amém? Então, eu queria que nesse momento você fechasse aí os seus olhos para nós orarmos
Oramos por Moçambique. Oramos para Deus abrir a porta para que nós voltemos a Moçambique para fazer a obra do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Eu queria chamar o meu esposo para estar orando. Saluda, igreja, com a paz do Senhor. Vou orar em espanhol. Padre amado, bendito Senhor. Pai amado, bendito Senhor. Estamos aqui reunidos, tus hijos. Nós deixamos aqui reunidos teus E filhos. queremos orar, Senhor, Nós queremos orar, por Senhor, tu iglesia, pela tua igreja, por esse compromisso que tem com por missões. esse compromisso que tem com missões. Senhor, levanta, Senhor, Senhor, levanta a jóvenes, a jovens, a adultos, comprometidos, Senhor, Senhor, com a causa de com a causa missões. de missões. Senhor, que salgamos Senhor, com que nós o poder de tu saiamos Espírito com Santo, o poder do teu Espírito que Santo, prediquemos tu que verdade, preguemos a tua verdade, tempo a e tempo fora de tempo. e fora de tempo. E bendice, Senhor, Abençoa, Senhor, a todos os líderes desta igreja, a todos os líderes dessa ao igreja, pastor José Carlos, ao pastor José ao Carlos, pastor Queiroz, ao pastor Emanuel Queiroz, a todos os comprometidos a em todos Semar, os Senhor. Senhor, compromissados, Senhor. Graças, obrigado, Obrigado, Senhor, Senhor, por tu amor, por tu misericórdia. pelo teu amor e pela em tua misericórdia. Cristo Jesus, Senhor. Em Cristo Jesus, Te lo Senhor. pido. Amém. Amém. Muito obrigada, irmãos. Eu só quero pedir à igreja que orem por nós, porque nós estamos no processo de regressar a Moçambique nesse semestre, para que a vontade do Senhor seja feita. Eu tenho dito ao Senhor: Senhor, eu quero dizer com Moisés, eu só vou se a tua presença for comigo. Se for o teu plano, a tua vontade, o teu propósito, nós estamos aqui para dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agradeço à igreja pelas orações, agradeço pelas contribuições, por todos os missionários. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nossa gratidão a todos os departamentos, conjuntos, obreiros, gratidão à nossa missionária, seu esposo. Deus continue abençoando com toda sorte de bênçãos. O trabalho agora, para finalizar, com o nosso pastor Álvaro Cavalcante. Continue orando por toda a SEMAD, todos os agentes de missões, todos os obreiros, missionários. Somos gratos em nome de Jesus.